Olá, galera! Querem entender a classificação do relevo brasileiro? Então vem comigo. Nós temos aí três classificações principais do relevo brasileiro que vocês verão em exercícios e nos vestibulares. A primeira delas, a do Haroldo de Azevedo, de 1949. Depois, a do Aziz Abissaber, de 1965. E mais recente, em 1989, a do Jurandir Rossi. Essas são as três classificações do relevo brasileiro que vocês verão aí em exercícios e nos vestibulares. Então vamos esclarecer cada uma delas. Vamos trabalhar elas aí na ordem cronológica. Então a primeira delas, em 1949, o Haroldo de Azevedo. Ele classificou o relevo brasileiro levando em consideração os aspectos esculturais, as formas desse relevo, mas principalmente, não se esqueçam disso, a altitude. Para o Haroldo de Azevedo, a altitude era essencial. E dessa forma ele vai tratar como todas as áreas abaixo de 200 metros de altitude, planície. Todas as áreas com altitude superior a 200 metros, planalto. Assim, ele divide o território brasileiro em 8 estruturas. 4 planícies, 4 planaltos. Os planaltos aí recobrindo 59% do território, as planícies 41%. Os planaltos são o Guiano ao norte, o Planalto Central, o Meridional e o Atlântico na porção central do país. Estes três planaltos, o Haroldo de Azevedo vai chamar de Planalto Brasileiro. Já as planícies, nós temos a amazônica, a costeira, a do Pantanal e a dos Pampas. Então essa é a classificação aí do relevo feita pelo geólogo Haroldo de Azevedo. Então ele divide o território brasileiro em 8 estruturas, 4 planícies, 4 planaltos. Depois, em 65, o Aziz Abissaber, ele vai fazer a sua classificação do relevo, levando em consideração os aspectos geomorfológicos e a sua ação na estrutura do relevo. Vamos entender o que são esses aspectos geomorfológicos. Queridões e queridonas, aspectos geomorfológicos são o clima, a hidrografia, que vão interferir, que vão aí ocasionar mudanças na estrutura do relevo, nas rochas daquela área. Ele inclusive vai levar em consideração os paleoclimas. Ele vai levar em conta aí, o clima histórico, as estruturas históricas que vão modificar o relevo. E para isso, ele vai levar em conta também os fatores externos, os modeladores do relevo, o intemperismo e a erosão. Mas ele também não se esquece, quando ele fala lá do período histórico, quando ele analisa o histórico da formação do relevo, ele também não se esquece do tectonismo, da ação das placas tectônicas, até mesmo de terremotos que no passado interferiram e formaram o relevo brasileiro. Observe que a partir destes fatores, dessa análise, ele vai classificar o relevo brasileiro de uma forma mais complexa que o Haroldo de Azevedo. Agora nós vamos ter 10 estruturas. Nós vamos ter 7 planaltos e 3 planícies. Para o Aziz Abissaber, os planaltos recobriam 75% do território. Já as planícies, 25% do território. É importante também percebermos que planalto para o Aziz Abissaber é uma área onde vão predominar a erosão e o intemperismo, a retirada aí de sedimentos. Já planície, para esse autor, são as áreas onde predominam a sedimentação, o acúmulo de sedimentos. São áreas mais baixas, onde os sedimentos vão parar, onde os sedimentos vão se depositar. Para ele, o território brasileiro está dividido em 7 planaltos. O Guiano, o número 1, o Planalto Central,
que é o número 2, assim como o do Haroldo de Azevedo. Só que parte do Planalto Central do Haroldo de Azevedo deu origem ao Planalto do Maranhão-Piauí, do Aziz Abissaber. Nós também vamos ter o Planalto Meridional, assim como a classificação do Haroldo de Azevedo, e o Planalto Atlântico do Haroldo de Azevedo desaparece, dando origem aí, os Planaltos e Serras do Leste e Sudeste, número 5, e o Planalto Nordestino, número 4. Ok? A planície dos Pampas do Haroldo de Azevedo desaparece, dando origem aí ao Planalto Residual Sul-Rio-Grandense, ou Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense, ok? Então aí 7 planaltos para o Aziz Abissaber. Já as planícies, nós vamos ter as terras baixas do Amazonas, as terras baixas costeiras e a planície do Pantanal. Observe aí que nós temos 3 planícies ou 3 áreas que são consideradas planícies para o Aziz Abissaber, contra 4 que o Haroldo de Azevedo considerava. Ok? Certinho essas duas classificações. Alguma dúvida? Volta ao vídeo. Se ainda assim ficou dúvida, coloca lá nos comentários que eu tento fazer um vídeo ou esclarecer as dúvidas lá mesmo nos comentários. Tira um print, mas não acabou o vídeo não. Só estou falando do print agora porque nós vamos trocar essa folha. E nós vamos para outra folha para falar do Jurandir Ross. Então um tempinho aí para vocês tirarem um print, ok? Tudo bem? Posso tirar? Vamos lá, vamos trocar a folha. Agora vamos falar do Jurandir Ross. Essa é a classificação mais recente do território nacional, a mais completa, a mais aí inteira, ou a que mostra melhor o nosso território. Essa classificação é de 89. O que ela tem de diferente das anteriores? Aqui o Jurandir Ross ele usou dados do projeto Radam Brasil, um projeto da década de 70 em que os militares, com o apoio aí dos Estados Unidos, fizeram um estudo a partir do uso do sensoriamento remoto, de câmeras e sensores remotos transportados aí por aviões, principalmente da área do território amazônico, ainda pouco ocupado. Qual era o interesse dos militares com esse projeto? Ter um conhecimento dos recursos minerais que existiam nessa área, para implementar e para aí dar suporte a projetos mineralógicos para a exportação de matérias-primas. Esse era o interesse com esse projeto. Mas é claro, estes dados foram aí ou tiveram ou foram acessados pelo Jurandir Ross, e com estes dados ele teve a oportunidade de classificar o território brasileiro de uma forma aí mais precisa. Ele vai aprofundar a classificação do Aziz Abissaber. Olha o que ele vai levar em consideração: a morfoescultura, a forma desse relevo, a forma histórica desse relevo, a morfoestrutura. Nós vamos ter aí quais os tipos de rochas que nós temos no território nacional, e essas rochas aí relacionadas ao clima também histórico. Então ele vai fazer um estudo das relações entre as rochas que compõem esse território, do clima que compõe esse território e o processo histórico de formação dessas rochas
e deste clima e também das formas deste relevo ou destes relevos. É dessa forma que ele vai classificar o nosso relevo agora pela primeira vez em 3 formas básicas de relevo: planalto, planície e, pela primeira vez na classificação nacional, as depressões. O Jurandir Ross é o primeiro a falar em depressões no território nacional. Observe, ele classificou, ou ele dividiu aí o nosso território em 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Essa é a classificação do Jurandir Ross, a mais completa aí, a mais complexa. Não vou ficar falando o nome de cada uma dessas regiões, porque vocês podem tirar o print e depois analisá-las. Precisa decorar estes nomes? Claro que não, moçada. A maior parte dos exercícios que trabalham estas formas de relevo, elas vão te dar o mapa. É claro, alguns vestibulares aqui no nosso estado vão utilizar informações das nossas formas de relevo. Então, é interessante que vocês saibam, por exemplo, que o nosso estado, o estado de São Paulo, vai ter aí, ou vai ser recortado pela depressão periférica da borda leste do Rio Paraná, a número 21, os planaltos e serras de leste e sudeste, o número 7, e os planaltos e chapadas da bacia do Paraná, o número 3. Ok? Depois vamos trabalhar só o relevo de São Paulo de forma mais aprofundada, para que vocês aí tenham uma maior ou uma quantidade maior de informações geológicas para chegarem mais tranquilos aí a exercícios, a provas e principalmente aos vestibulares. Ok, galerinha? Ficou alguma dúvida? Volta ao vídeo, assiste de novo. Caso ainda assim ficou dúvida, coloca lá nos comentários a sua dúvida que tentarei esclarecer ou fazer um vídeo resolvendo ou explicando a sua dúvida. Tira um print, usa como mapa mental para estudos. Deixe aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal para receber vídeos diários de geografia facilitada. Eu sou o professor Eduardo, vou ficando por aqui. Muito obrigado. Abraço.